A gente ouve áudio na velocidade 2, pede carro no aplicativo esperando que ele chegue em até 5 minutos. Supermercado, a gente já está querendo o turbo e as compras aqui em 10 minutos na nossa casa. Invejamos os que foram rápidos e conseguiram o primeiro milhão antes dos 30 e os que aceleraram seus sonhos porque tiveram investidores anjos. E aí, na vida real, o que acontece com essa aceleração toda no amor? Em tempos onde só no Tinder Brasil são 491 mil matches por hora, será que a gente está dando tempo para o amor acontecer? Para o amor ficar? Ou a gente já planta novos contatinhos esperando que amores arrebatadores brotem exuberantes como flores incríveis? Quais os efeitos dessa aceleração na conjugalidade? Para a gente ter tempo para amar e conversar sobre os impactos dessa aceleração no nosso amor, eu tenho muita honra de trazer de volta ao podcast Amores Possíveis Lígia Baruch, doutora e mestre em psicologia clínica e autora do Tinderelas, o amor na era digital. Lígia, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. A Lígia foi minha primeira entrevistada e eu, quando me apaixono, sou o crush fixo, então é muito simbólico a gente ter mais tempo para ter tempo de falar do amor. Sim, a gente pode falar que já temos uma relação de longa duração. Exatamente, uma relação estável, gente. Lígia, queria começar te perguntando uma pergunta bem aberta e inspiradora, que é, na sua visão, qual é o tempo do amor? Tempo do amor podem ser muitos tempos. A questão que eu fico pensando é que a gente não pode separar amor e tempo. E na clínica, desde que eu comecei a estudar a questão da aceleração e da pressa como um inibidor, como um elemento que impede ou atrapalha a conexão do casal, eu observei que nas falas do dia a dia do consultório sempre tem o elemento tempo. Por exemplo, ela quer ir muito rápido, eu quero ir mais devagar, nós estamos em ritmos diferentes, ela vive no futuro pensando em filhos e casamento e não vive o agora. São falas, né? Falas de amor também. Outro dia meu companheiro falou assim, eu gostaria de ter te conhecido 10 anos antes. Foi uma declaração. Então, tempo e amor, felizes para sempre. Não tenho tempo para perder com o amor. Ou, estou aqui dando exemplos, né? Ela não entende que a prioridade do meu tempo é cuidar do meu filho. Então, são muitas e muitas falas, Carol, no consultório, sobre relação e tempo. Então, eu fiquei pensando como é urgente falarmos sobre tempo nesse momento onde a questão da pressa e da aceleração não é só um problema individual ou entre casais, é um problema social da nossa sociedade mesmo, né? Desse tempo onde vivemos tão corridos e apressados. É muito interessante você colocar essa realidade social, porque eu fico pensando o quanto a gente já está criando gerações assim, né? Outro dia eu dei carona para uma amiga da minha filhada, que tem 15 anos, que estava voltando das férias, e ela comentou comigo que eles assistem filmes na velocidade 2, porque eles já querem saber logo o que vai acontecer no final. Então, é um momento de férias, onde você tem tempo para gastar. Eu acho que só usar o gastar relacionado ao tempo já traz essa noção de produtividade, né? Sim. Mas daí a gente quer chegar em algum lugar e chegar tão rápido, né? Como é que a gente... Quais são os impactos dessa aceleração como sintoma social nas relações pessoais? Porque se hoje a gente ouve o áudio rápido, se a gente realmente recebe o supermercado em 10 minutos, eu sinto que a gente já quer entender se aonde essa relação vai dar, se ela vai vingar, quero descobrir tudo do outro. Uma pressa, né? Muitas vezes o sintoma vem de uma pressa de não dar tempo para o amor acontecer. E há também uma questão da economia do tempo, né? Se a gente pensar na frase, tempo é dinheiro. E se a gente pensar que a gente vive numa sociedade que valoriza o bem, o capital, né, o dinheiro como aquilo que vai te permitir sobressair-se como alguém de sucesso. Então, isso vai na contramão do amor, que exige uma lentidão. A gente, para conhecer o outro, precisa comer uma saca de sal, como se dizia antigamente. Ou seja,
a gente não consegue, no primeiro ou segundo encontro, já prever se aquela relação tem futuro ou não. Olha novamente o tempo. E as pessoas estão muito apressadas. Se alguém não responde no tempo da pessoa, aquilo já é um problema. É quase como se não temos tempo a perder, a gente está se atropelando. Um caminhão atropelou a paixão, já dizia a música. Sim, e eu sinto às vezes que a gente sai do filme no trailer, porque é um discurso de eu estou mais exigente e eu não tenho tempo a perder, mas que na verdade revela uma intransigência. Esse fim de semana também eu ouvi de uma aluna falando, não, mas a gente estava se falando todo dia, e aí domingo ele não me escreveu. Foi um dia. Mas essas 24 horas são sentidas como uma rejeição gigante, ao mesmo tempo que essa pessoa está ocupando o tempo dela com muitas outras coisas. Então, ela foi no cinema, ela saiu com as amigas, ela foi visitar os pais. Mas parece que esse tempo do silêncio, ele é amplificado e já é sempre um sinal de rejeição. Porque a pressa faz com que, se não for agora, então não serve para mim. E aí a gente entra num outro ponto, que é a questão dos ritmos. Fazer casal implica em conectar numa dança ritmos diferentes que precisam acontecer com avanços, recuos, paradas, afastamentos, reaproximações. Gosto muito de uma frase que diz assim: só permanece aquele casal que está sempre recomeçando. Então, isso implica a gente incluir nessa construção de um casal todos os tempos, inclusive o tempo da negatividade, do afastamento, do viajar só, do para sempre não é todo dia. Eu te amo e te quero, mas agora, nesse momento, eu não quero, eu preciso ficar só. Ou eu quero investir minha energia e meu tempo em outras coisas que também são importantes para mim. Então, essa negociação entre ritmos diferentes me parece que hoje está um pouco dificultada, porque todo mundo tem pressa, todo mundo está egocentrado. Então, se não for no meu tempo, na minha hora, então isso não é para ser. Enquanto a gente sabe que casal é construção, é suportar também os desajustes, a pisada no pé, a hora que a dança desencontra e a gente recomeça no outro ritmo ou de um outro jeito, né? O que assusta as pessoas nesses momentos de lentidão, desaceleração e menor intensidade? Olha, o vazio é assustador. Então, muitas vezes a gente quer preencher todo o tempo, seja com o casal, seja com festas, seja com o trabalho, porque quando a gente encara o vazio a dois ou a sós, a gente tem que encarar essa imensidão do nosso mundo interior. E isso, às vezes, pode ser muito assustador. Mas, por outro lado, é extremamente rico quando a gente consegue pausar, consegue esvaziar, né? Numa sociedade que está o tempo todo incitando ao movimento, à construção, à produtividade, ao fazer e ao acontecer, né? Então, coloque isso, esse desafio da solidão a dois, né? E a dificuldade de incluir no movimento sempre ascendente de um casal também o movimento negativo do vazio, da aceleração, da falta, da incompreensão. Então, existe uma maturidade que só vem com a idade, não sempre com a idade, mas com o tempo, com a reflexão, de que formar casal é entender que ritmos opostos precisam conviver e fazer isso acontecer de um jeito suficientemente bom e harmônico. Te ouvindo falar, né, disso do casal sempre na crescente, eu fico pensando o quanto a gente está também confundindo momentos de estabilidade com tédio e crise. Porque é tão paradoxal que quando você está nesse momento turbulento de começo de relação, muito desencontro, você quer só ali chegar no platô, no piloto automático. E aí, no primeiro momento que você sente, tipo, nossa, estamos num momento mais ajustado, mais tranquilo, as contas estão em dia, os trabalhos estão legais e está faltando um apaixonamento, essa relação está em crise. Essa pressa está fazendo a gente ler a calma como sintoma da falta de amor?
Sim, eu acho que esse é um dos riscos e enganos. Confundir aquele platô, que, como você bem falou, é temporário, com tédio. Quase como se estivéssemos viciados em adrenalina, né? Aquela adrenalina que acontece no momento do desencontro, ou no momento inicial, ou no momento do risco, da competição. Eu diria que a gente está desacostumando a ficar simplesmente no momento, no aqui e agora. Tem sido cada vez mais difícil e as pessoas têm ficado cada vez menos nesses momentos de paz, quase associando paz à melancolia, paz à depressão, né? Alguma coisa está errado, não está saindo, não está fazendo acontecer, não está, né, movimentando. Como assim? Enquanto a gente precisa dessas pausas para ter um ritmo, né, de ir, ficar, parar, avançar. Então, a gente está, sim, talvez confundindo. E por não sustentar esses momentos de paz, que movimentos que você vê e você ouve na clínica? Então, as pessoas cavam brigas ou elas vão buscar casos extraconjugais? Quais são as implicações no cotidiano dos casais? Todas essas, né? Cavar brigas, ficar procurando realmente alguma situação que justifique uma tensão e com essa tensão, novamente, o movimento. Então, muitas vezes, eu vejo duas questões. Primeiro, não suportar a negatividade, então nem entra na relação. É o que a gente chama um problema de paralisia, se a gente pegar essa análise de ritmos, né? Então, tanto tem o risco da paralisia, ou seja, eu não me relaciono profundamente porque vai dar em algum problema, vai dar no tédio, então a pessoa se abstém. Outro problema é achar que sempre vai ter alguém melhor, né? Nessa ideia de progressão eterna, se está tudo bem é porque está morno. Não, será que eu não posso achar alguém melhor? Será que essa parceria não está me dando tudo? Aquela fantasia de que a gente pode ter tudo, o todo, o completo, faz com que a pessoa fique de um para outro. E o aplicativo e a era digital promove essa ilusão de que sempre pode ter um melhor ali na esquina, né? Então, tanto o movimento acelerado quanto a paralisia são sintomas de um ritmo que está atravessando problemas. E essa sensação de querer buscar alguém melhor na esquina também não vem com um comportamento quase que contrário, que é porque eu vejo assim, você quer tanto ter pressa para encontrar alguém que talvez você viva uma coisa que às vezes eu chamo de amor metonímia. Então eu pego a parte pelo todo, eu quero me apaixonar, eu quero namorar, mas eu não tive tempo de conhecer essa pessoa. Sim. Tem 2 ou 3 traços dela que eu amo. Mora no mesmo bairro que eu, também é vegano e gosta de viajar para a praia. Pronto, é a pessoa da minha vida. Então a gente tem falado de love bombing, mas eu sinto que as pessoas esperam quase que essa avalanche e tem pressa de fazer conexões, mas talvez essas conexões sejam cada vez menos reais e mais ligadas à projeção desse ideal do outro que está ligado com o meu ideal. Exatamente. Relação é construção. Outra frase simples e básica. Construção demanda tempo. E da pressa, a gente não constrói, a gente fantasia, a gente se ilude. Tem pessoas que querem tanto, né, que colocam o projeto na frente da pessoa. E aí pega uma partezinha, a gente até já falou isso anteriormente, né? E acha que ali é o amor da vida. Porque ela não está enxergando a outra pessoa. É difícil a gente enxergar a alteridade, né? O diferente da gente. A gente está projetando um sonho em cima, né, de alguém. Essa pressa, eu acho que ela também é um dos sintomas mais recorrentes na clínica. E quem está do outro lado, que recebe o love bomb, diz assim, peraí, essa pessoa nem está me enxergando, ela só quer se relacionar a todo custo. Ela quer alguma coisa comigo que não sou eu. Quer o meu dinheiro, o meu status, quer dizer que está namorando. Então, a pessoa se percebe não enxergada, não vista. E, claramente, essa relação não vai dar uma boa relação. Porque saúde relacional depende de você conseguir ter tempo para enxergar o outro nas suas qualidades e defeitos, né? Que em algum momento vão aparecer.
né? E suportar isso e fazer uma boa dança, né? Claro que entendendo se aquela relação está acrescentando aos dois, se os dois estão crescendo na dança, ou se um está sendo sugado, aproveitado, usado pelo outro. E aí a melhor coisa realmente é desistir, né? Então, só com o tempo a gente consegue diferenciar o joio do trigo, né? Uma relação construída, de fato, a partir da verdade, né? Das imperfeições de cada um, ou uma relação que está ali porque um dos dois está desesperado. Aí, novamente, a dinâmica do tempo, atropelando o tempo das coisas. Por que a gente está com medo de ver o outro como ele é, nas suas imperfeições? Porque aí o projeto não vai se dar, né? A gente tem uma fantasia ainda do felizes para sempre. E quando a gente enxerga o defeito do outro, tem que cair por terra a ilusão, né? Ou seja, tem que haver alguma desilusão para se construir uma relação. Senão não é relação, é projeção, é fantasia. E a gente está com tanta pressa em realizar projetos que muitas vezes a gente quer encaixar o que não está encaixando. E aí a gente lê a desilusão como derrota? Sempre. E é sempre o que eu estou fazendo de errado. E não entendendo que somos partes de um todo e que estamos sofrendo juntos os dilemas e as dificuldades desse tempo. E a aceleração, seja ela a falta de tempo, a escassez de tempo, a paralisia ou a pressa, são sintomas de como vivemos um tempo onde amor e relação, amor e movimento estão desencontrados. Sim. Eu fico pensando na ansiedade, né? Hoje o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. Sim. E teve uma pesquisa que foi feita pelo Guia da Alma, que é uma startup de soluções de saúde mental, que fala que 60% dos brasileiros sentem que eles têm um alto nível de ansiedade. Quais são os efeitos nocivos da ansiedade no início das relações? Eu acho que a ansiedade faz com que você desista antes da hora, faz com que você atropele o outro nesse love bomb, que é assustador, né? Acho que a ansiedade pode fazer aquele movimento contrafóbico. Quero tanto e tenho tanto medo e não tenho tempo a perder, que aí a pessoa vai num movimento de, digamos assim, de carro desgovernado, atropelando todo mundo, né? E não constrói aquilo que ela mais quer, ou seja, coloca para longe exatamente o que ela está buscando, que é uma relação real de paz, de conexão, porque na pressa a gente não consegue se conectar. Mas acho que a questão da ressonância hoje entre o casal seria a nossa resistência máxima contra a aceleração que todos nós estamos sendo vítimas. O mundo todo está dizendo, acelera, né? Não só no trabalho, mas na busca relacional. As mulheres têm isso, né? Tipo, tem que congelar os óvulos, não vai dar tempo, né? Como assim? Você tem que ter sucesso e tem que ser mãe, tem que ter tudo ao mesmo tempo, novamente o tempo. Então, quando um casal diz assim, olha, peraí, a gente vai no nosso tempo. A gente não quer casar agora, ou a gente não quer ter filhos. É um processo que eu acho que funciona como uma grande resistência a essa pressa generalizada que todos estamos sofrendo. Estamos sendo vitimados, né? Eu vejo que as mulheres ficam numa angústia que, de alguma forma, é justificada, que é como ter paciência, mas não ser feita de boba. Porque tem muito esse lugar do banquetizar as migalhas e de que a gente aprende que quem espera sempre alcança. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam presas em histórias que só existem na projeção delas com o discurso de eu tô sendo paciente. Como perceber quando eu tô sendo paciente e quando eu só tô sendo apegada a uma história que não existe e tô me auto-enganando? Esse é o que, digamos assim, é o pulo do gato. Porque só realmente parando para refletir, e a gente faz isso também, não só na terapia, com a gente mesmo, com as amigas, com os amigos, porque quando diferenciar uma coisa da outra é difícil, não é fácil, né? Quando tem que esperar mesmo, porque você tem que respeitar o tempo do outro,
que é diferente de você. E quando você está paralisada ou paralisado numa relação com medo do vazio, com medo da solidão, né? Sentir os sinais. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se conecta com o interno e observa. Não é fácil. Às vezes, o problema não é a aceleração. Às vezes, o problema é a paralisia. Mas a gente está falando de questões de ritmo, né? A dissincronia faz parte de relações saudáveis. É muito importante também a gente desmistificar. Relações saudáveis passam por crise, passam por dissincronia, que é quando a dança embaralha e a gente tropeça. Mas, se vale a pena, se recomeça, né? E esse recomeço tem que sempre ter um passo diferente. Tem que ter uma coisa nova, que vai sendo construída a dois. Né? Então, se tem dois numa relação e não um, né, já é um bom sinal. Se os dois ritmos estão sendo respeitados, já é um bom sinal. Mas não é simples, Carol, não é simples avaliar. Eu estou sendo paciente e madura ou eu estou sendo idiota e boba, aceitando migalhas? Isso é sempre caso a caso. Eu sinto, o que eu sempre tento pensar é a gente perceber se a pessoa está sendo interessada mais do que só interessante. Então, ela se preocupa com você, ela pergunta do seu trabalho, da sua vida, dos seus amigos, ela te chama para ver um filme do diretor que você falou que você gostava, porque isso, para mim, me dá uma sensação um pouco de que algo está sendo construído e que você não está só ligado na projeção, né? Porque, às vezes, a gente está tão conectado com o ideal do outro que a gente nem quer se aproximar. E aí eu fiquei pensando nesses começos, o quanto também dá medo do tédio chegar. O tédio vai chegar. Né? E tem um lugar que, assim, eu brinco que a gente fica nesse palco dos solteiros Got Talent e são tantos eternos primeiros, segundos, terceiros dates que você já tem um pouco na manga. A história da tua família que vai fazer a pessoa rir, aquele bar em Santa Cecília que é descolado que ninguém conhece, as suas 3 camisolas bonitas. E aí você vai saindo com a pessoa e vai ter um dia que vai ser mais silencioso, que o jantar vai estar meio desencontrado. E eu sinto que a gente não sustenta, não só pelo medo do outro, mas por entender que a gente perdeu ali a fantasia, né? Aquela história da Rita Hayworth, que ela falava, eles vão dormir com a Gilda e acordam comigo. Sim. Também essa aceleração é pra gente passar tão rápido pro outro também não perceber quem a gente é? Não tinha pensado nisso, mas pode ser sim. Né? A gente faz um barulho, né, para não acontecer o tédio, o vazio, né, para o outro não perceber as nossas sombras, porque sim, uma relação de longo tempo vai ter que passar por esse conhecimento mútuo dos aspectos negativos e dos aspectos sombrios. E aí a gente tem que avaliar o quanto esses aspectos do outro e nosso, em relação ao outro, podem combinar e fazer uma dança imperfeita, mas interessante, né? Ou quanto não, a gente pode estar machucando o outro pode estar nos machucando. Então, sim, acho que às vezes essa pressa pode funcionar mesmo como uma autoenganação. E tem uma outra coisa que eu fiquei pensando, eu vi essa semana o Anatomia de uma Queda, que eu super indico, é um dos filmes que está concorrendo ao Oscar. E a sinopse, que não dá spoiler, é: um homem cai da janela, morre. Na casa mora ele, a mulher e o filho que é cego. Ele se suicidou, ele caiu por acidente, ou essa mulher matou o próprio marido. E o filme é sobre o tribunal e o processo para entender o que aconteceu com esse homem, e o filho acompanha tudo. E tem uma hora que o filho pergunta para a assistente social, porque ela fala, você precisa escolher um lado. E ele fala, mas eu não sei. Quando a gente tem dúvida, a gente tem que fingir que tem uma certeza, porque a gente não pode ter dúvidas. Interessante. E aí, pensando nas relações conjugais, o quanto a pressa e a ansiedade está impedindo que a gente tenha dúvidas. Eu não sei. Não sei o que significou esse jantar. Não sei exatamente o que eu estou sentindo. Não sei se ele quer continuar comigo ou não. E existe relação onde a gente não pode ter espaço para dúvida?
A meu ver, não. Acho que isso também é muito frequente. Eu vejo no consultório pessoas que dizem assim, mas eu acho que ele não quer estar comigo, porque senão ele não faria isso. A gente, quando gosta, não tem dúvidas. É uma crença, mas é uma crença equivocada. A dúvida faz parte das relações. Aquela questão, tem dias que eu amo, tem dias que eu gosto, tem dias que eu não quero ficar muito perto. A questão no tempo essa relação, ela é mais positiva, eu quero estar mais com essa pessoa, mesmo que não seja todo dia, né? A dúvida é parte das relações humanas. Não só de relações amorosas, mas de relações de amizade, da nossa complexidade. É a gente imaginar coisas muito rasas, né? Como se o outro, quando quer estar comigo, vai querer todo o tempo, ele terá certeza. Se ele tem dúvida, não é minha alma gêmea. Não. Acho que a gente precisa romantizar menos nesse sentido e humanizar mais, né? A dúvida faz parte da gente, do outro, do ser humano, de forma geral. A gente não tem como escapar delas. E o sustentar o não saber sem um lugar fatalista, né? Porque você estava falando antes das fantasias, e eu vejo que a gente tem as fantasias projetivas, mas tem muitas fantasias fatalistas, porque a gente vai usando as nossas histórias desencontradas, dos nossos amigos, da mídia, como gabarito. E aí você já fantasia que vai dar tudo errado, que esses 2 dias sem falar é porque o cara saiu com outra mulher, que, como ele disse, que ainda não sabe se quer morar junto, então é porque ele só tá te enrolando. Uhum. E aí você, quanto mais a gente quer entender, eu penso que menos a gente tá na relação presente e mais num viés de confirmação, num sistema de luta ou fuga, lidando com traumas individuais e coletivos do que com a própria história. Você percebe isso também no consultório? Percebo. Acho que às vezes a internet, por mais que traga informações interessantes, atrapalha muito, confunde muito. Semana passada mesmo eu atendi uma cliente que ela dizia assim, Lígia, eu acho que eu estou deprimida. E quando a gente foi ver, não era depressão, né? Era simplesmente a maturidade que dizia a ela assim, não tenho mais vontade de fazer isso porque eu já fiz, quero ficar mais em casa. Então, há uma confusão. Da mesma forma, as amigas diziam para ela, fulana, eu acho que você está numa relação abusiva e sua analista está equivocada porque deixa você deprimida sem te mandar para o psiquiatra e numa relação abusiva. A relação abusiva é porque, na verdade, ela não tem com esse cara um namoro perfeito. Ela tem um ganho, que eu não vou entrar aqui em detalhes, obviamente, que faz com que aquela relação seja a que ela quer. Mesmo que tenha tantas outras que estaria no modelito que socialmente se diria que é uma relação, né, estável, e ela não quer. O caminho do desejo dela aponta para aquela relação e, por enquanto, está valendo a pena. Então, eu acho que tudo é sempre caso a caso, na profundidade da reflexão, e não nisso que o mundo vai dizendo, às vezes as amigas, às vezes a própria internet, às vezes a mídia, né, sinalizando que todo mundo tem que funcionar do mesmo jeito, no mesmo ritmo, no mesmo tempo e da mesma forma. Você falando, me veio uma imagem que você tá numa rua, começa um monte de gente correndo numa direção, você pensa, nossa, eu preciso correr para lá também, porque alguma coisa deve estar acontecendo. Essa pressa e essa aceleração faz a gente estar mais dentro de um efeito manada, mesmo em tempos que dizem que você é autêntico e que você faz o que você quer? Perfeito. Se a gente está no efeito manada, a gente deixa de olhar para dentro e a gente deixa de olhar para fora também, para enxergar riquezas que estão em detalhes. Seja detalhes da natureza, detalhes de uma conversa, detalhes de uma pessoa. Então, na pressa, a gente perde coisas muito preciosas. Acho que na pressa a gente perde o silêncio, né? Sim. Eu vi, uma vez na Flip, eu tive o privilégio de ver uma das últimas falas do Eduardo Coutinho, que é aquele grande documentarista, e ele mostrou um trecho do Peões, que é um documentário que ele fez com os metalúrgicos que trabalhavam com o Lula, na época que ele ainda estava trabalhando em São Bernardo. E ele faz algumas perguntas difíceis para um dos entrevistados,
E o cara responde de bate-pronto, e ao invés de vir com a próxima pergunta, ele estica o silêncio. E aí o homem pensa e ele dá uma resposta muito de dentro da alma dele. Olha que interessante isso. E eu penso que às vezes a gente tá tão numa lógica de RH, quase, Sim. né? Então, assim, eu preciso fazer aqui a lista de todas essas minhas perguntas para entender quem essa pessoa é. Ou mesmo achando que eu vou aprofundar, então assim, tá bom, então eu tenho as coisas para praticar. Vou falar de traumas da infância, vou perguntar de angústia, se a pessoa toma um remédio. E aí a gente não sustenta esse silêncio, esse nada, onde as pessoas podem se reacomodar, né? Lembrei de uma fala. A alma precisa de tempo. Então, se a gente quer alma nas relações, se a gente quer alma do que a gente faz, a gente precisa desacelerar. Ali já vai ser banca de um trabalho que fala muito sobre aceleração e amor. E aí tem um trecho na introdução da tese que fala assim: a vida apressada parece causar um afrouxamento, muitas vezes imperceptível, nos laços. Esse afrouxamento costuma aparecer na degradação da imaginação, na medida que essa é a nossa capacidade psíquica de fazer laços. Em que contextos você sente que a gente está mesmo degradando a imaginação e qual é a importância da imaginação no amor? Eu acho que a imaginação é o que dá um tom na vida, né? A vida sem imaginação, sem arte, sem beleza. Quando eu falo disso, eu estou falando da alma no mundo, né? Na anima mundi. Qual é o sentido de viver sem isso, né? Se a gente só quer ticar mais um item da nossa agenda, se a gente vira robôs em produtividade, qual é o sentido, né? A gente vai para onde? Vamos morrer. A gente não quer olhar para isso. Então, mais importante do que fazer tanto é estar no que a gente faz. E como dizia Caligares, né? Mais importante do que ser feliz é ter uma vida interessante. É uma vida com imaginação. E é criar junto, né? Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Cortella e ele falava que a gente confunde frustração com decepção. Então, a decepção tínhamos um combinado e você quebrou. A frustração eu esperava que fosse de um jeito e foi de outro. E muitas vezes eu sinto que a gente não usa a imaginação porque, putz, eu comprei todas as coisas para cozinhar, ia fazer um jantar romântico pro cara. E aí ele ficou preso no trabalho, chegou na minha casa às 10 da noite, mas ele veio. Então, assim, se eu for cozinhar aquela receita que eu peguei, que demora 2 horas, a gente vai comer meia-noite, acho que talvez não. Mas por que não usar a imaginação e falar, vamos então só tomar um vinho e fazer uns petiscos? Vamos aproveitar só para namorar e a gente come um super café da manhã no dia seguinte? É para achar outras saídas possíveis que não estão dentro do nosso protocolo do que seria aquele encontro, aquela conversa, aquele jantar. Perfeito. Acho muito importante isso que você está trazendo, porque muitas vezes o ideal nos distancia do imaginal, do criativo e do fazer alma, né? Porque se a gente fica só nessa busca do ideal, do protocolar, a gente deixa passar chances de construir criativamente a partir dos imprevistos, porque viver também é lidar com imprevistos, um caminho que pode ser muito alegre e divertido, né? Não deu para fazer o jantar, que precisava de 2 horas, mas o que é mais importante? É cumprir o protocolo do jantar ou é aproveitar o tempo que tem com aquela pessoa? E, às vezes, um piquenique improvisado porque faltou luz, né? E faltou a comida, mas tem ali um queijinho, ou tem ali uma fruta. Se você consegue ser feliz no imprevisto, criando junto, né, a partir do que foge do ideal, acho que você consegue construir algo muito mais real e interessante. Nossa, é tão bom você ter falado disso e ter citado o piquenique, porque eu tive um namoro que eu percebi, eu falei, cara, eu acho que eu não quero mais estar nesse namoro, exatamente numa história de piquenique. Então era a nossa primeira viagem internacional juntos, e daí a gente foi para Paris, então resolvemos que íamos fazer um piquenique num parque em Paris, super animados, e daí a gente entrou no metrô e tinha um supermercado embaixo ali do metrô. Então a gente ficou quase que 1 hora
embaixo da terra, comprando as coisas, daí saímos tudo cheio de sacola, vinho, queijos, pães, na hora que a gente sai na rua, tá uma tempestade louca, e a gente com um monte de sacola, o que a gente ia fazer? Eu falei, vamos então fazer o piquenique na cama do hotel? Ah, não, mas é muito longe. Então vamos fazer um piquenique num vão do museu? Ah, não, mas... Ah, o que vão achar da gente? Não, então vamos sentar no Starbucks, a gente pede 2 cafés e põe as coisas lá e come? E ele não conseguia criar novas coisas ali. E aquilo foi me dando uma angústia, porque não tinha solução. E eu acho que a gente, né, ter tanta pressa do ser perfeito faz com que a gente depois tenha mais dificuldade de achar soluções para problemas mais difíceis que o casal vai ter, né? Sim, sim. E aí a gente vê claramente que o ritmo não estava acontecendo, né? Tinha uma desincronia, porque vocês poderiam fazer desse momento um momento inesquecível da viagem. Como a gente lembra dos perrengues e das coisas que não saem, como a gente imaginava anos depois, dando uma risada. Essas coisas marcam, dependendo de como vocês reagiram à situação. Então, foi no mau humor, foi na grosseria, foi na culpabilização, você não viu a previsão do tempo, você demorou muito comprando, ou vocês transformam isso num verdadeiro encontro, com risada, com brincadeira e com aproveitamento do aqui e do agora. Você sente que essa pressa e a ansiedade tá deixando as pessoas mais reativas e raivosas? Completamente. Completamente. Dentro do ideal, né, de produtividade, do tempo é dinheiro, as pessoas estão muito intolerantes ao tempo diferente do outro e querem tudo no imediatismo. Aquilo que você falou, né? Da mensagem que tem que ser 2.0 e não no tempo que a gente fala e no tempo que a gente ouve. Acho que sim, Carol. Isso também tem a ver com a gente se dar menos tempo para processar a frustração, os ciúmes, os desapontamentos. Tem o Daniel Omar Pérez, que é um psicanalista que eu também sempre entrevisto, ele fala que a gente está em tempos de indigestão afetiva. Eu sei que tem isso, a gente não dá tempo de digerir. Sei lá, você comer uma feijoada, não vai dar, amor, para você correr 12 quilômetros na rua, num sol do Rio de Janeiro de 40 graus. Tem um tempo da digestão. E eu sinto que a gente não está dando tempo. Assim, briguei, deixa eu dar o tempo para digerir essa briga, para digerir o ciúme. Eu preciso resolver ou culpar o outro? E aí a gente vai criando uma bola de neve de briga, raiva, culpabilização. Completamente. A gente quer tudo ao mesmo tempo. A gente quer comer a feijoada e quer correr os 20 quilômetros no mesmo dia. Sim. De preferência no mesmo turno. Então, isso é um problema. A dificuldade por trás disso é a dificuldade de lidar com as nossas falhas, com as nossas faltas. Então, sim, é um sintoma do nosso tempo, o querer tudo e querer tudo agora ao mesmo tempo. Que medo é esse de se dar tempo para digerir um mal-estar, uma briga, um desentendimento de casal? É o medo de estar perdendo tempo, me parece. E como a lógica da produtividade, o medo de ser feita de boba, o medo de perder tempo e ser tarde demais. Então, há sempre a lógica do tempo correndo como um relógio que nos pressiona e que, no fundo, eu acho que a gente evita olhar para a nossa finitude. No fim, é uma grande angústia do medo de morrer e não ter valido a pena? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E de não ter feito tudo o que poderia, ter perdido oportunidades, não ter feito as melhores escolhas, né? Sempre numa fantasia, né, de que o nosso não é o suficiente, o momento não está adequado, sempre um futuro como uma promessa de algo que vai ser melhor, e se eu não correr agora eu posso perder o ritmo, perder o passo. Então, novamente, eu acho que a gente fecha, né, essa Gestalt pensando como tempo, amor e finitude estão muito interconectados. E tem eu lembrei daquela música do Titãs que é Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. O que a gente perde por não querer perder tempo? A gente pode perder o instante, a gente pode perder a riqueza do imprevisto, do improviso, do criativo.
Acho que na pressa a gente pode perder detalhes que podem fazer toda a diferença. E você acha que essa pressa também tem levado a gente a produtivizar as relações? Então, para que essa pessoa me serve? Para que eu sirvo ela? E também uma coisa de onde é que isso vai dar. Perfeito. A lógica do consumo. A gente tem consumido relações e pessoas muito mais do que dividido vida, construído junto. Então, acho que sim, o consumismo chegou às relações. Quais as implicações do consumismo? Quando a gente começa a consumir o outro, o que isso impacta na relação? Você está lidando com o outro objetificado, não que ele seja um objeto, mas você o enxerga como alguma vantagem que você vai tirar dali. E quando você começa a pensar nessa lógica da vantagem, você está destruindo a pessoa, a humanidade dela e objetificando ela. Dali não se constrói relação. E, ao mesmo tempo, se objetificando, né? Porque se você quer tirar algo dela, você também imagina que ela quer tirar algo de você. Então, você pensa, como eu me coloco a serviço dessa relação? Sim. E aí entra a codependência. Exatamente. Então, é tornar algo que poderia ser profundo e belo em algo muito raso. Você acha que essa pressa está transformando a própria experiência amorosa em produto? Sim, concordo plenamente. Acho que não só os aplicativos lucram com isso, mas a própria pressa do nosso mundo, do nosso tempo, tem feito esse cálculo. A gente tem calculado demais o que essa relação vai me trazer, né? O que essa relação vai me tirar, quase como se a gente estivesse funcionando a partir de um relógio e de uma calculadora. Isso é muito triste. Tem uma gravura que eu tenho aqui em casa que está escrito mientras, que é enquanto, em espanhol. E outro dia até gravei um stories falando isso no Amores Possíveis. Estava na aula de yoga e a professora falou, presta atenção nesse momento entre a inspiração e a expiração. E nessa pressa de saber onde a relação vai dar, o que a gente vai resolver, eu sinto que a gente está perdendo esses enquantos, porque parece que isso não vai dar em nada. E o enquanto já é a vida, né, per se. Sim. Como se reapaixonar pelos enquantos dos encontros amorosos? Acho que a gente tem que parar e respirar, né? E se escutar. E se observar. E a gente só faz isso quando a gente tem esse tempo mesmo, né? De falar, peraí, né? Agora é o tempo de eu me escutar. Agora é o tempo de eu viver isso. E isso é precioso. Quando a gente valoriza o instante, porque a vida é feita de instantes, a gente pode viver mais profundamente, viver mais intensamente, mesmo que a gente não esteja acumulando experiências. A gente está alongando o instante, né? Sim. Eu acho que isso é de um tremendo desafio. E essa questão do alongar também me remete a uma outra coisa que tem na tese, que é sobre o erotismo. Que a pressa está tirando o erotismo do vínculo romântico. E para a gente pode parecer paradoxal, né? Porque a gente vive em tempos muito imagéticos, muito hipersexualizados, mas pouco eróticos. Por que o erotismo precisa de tempo e como essa aceleração está acabando com esse erotismo? Muito interessante também. Se a gente pensar num filme pornô, né, no entra e sai dos órgãos sexuais, isso não tem nada de erótico. Isso é mecânico. Se a gente pensar num filme que tem todo um tempo onde há uma sedução, há um encontro, aí depois há um afastamento, e onde há todo um trabalho do tempo, né? A sedução da hora do encontro, da conversa, do vinho, do tirar roupa devagar. Isso é muito mais erótico. Então, chegamos à conclusão de que para o erotismo existir, a gente precisa estar tranquilo, calmo e com o tempo. E aí a gente não pode estar pensando que tempo é dinheiro, né? Porque eu penso que num momento onde a gente hipervaloriza o trabalho, e muitas vezes eu vejo até que depois de uma certa frustração amorosa, você fala, quer saber? Vou focar no meu trabalho, porque aqui eu sinto que eu tenho mais controle. E aí você lota a sua agenda, você trabalha até de madrugada, porque você está com a sua empresa e porque você quer investir. E não tem tempo para sair para um bar, para
sair, dar tudo errado, para beijar alguém que não tenha nada a ver, ou para beijar alguém que tenha a ver. Como é que do que a gente tem que abrir mão ou rever as nossas rotinas para efetivamente abrir tempo para amar? A gente tem que rever esse excesso de atividade, porque pessoas cansadas não conseguem erotizar. A gente só consegue erotizar quando a gente está descansado. Nossa, isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. E eu queria voltar num ponto que você colocou, né, disso da dissincronia. E eu vejo também muito um discurso inflamado nas minhas seguidoras, que falam, mas eu quero uma relação recíproca. Na verdade, elas falam de reciprocidade esperando espelhos. Então é isso. Eu responderia assim que eu visualizei. Isso. Eu desmarcaria o jantar com as minhas amigas para encontrar a pessoa. Como é que a gente dá tempo para conhecer os tempos do outro? Bonito isso, né? Dá tempo para conhecer os tempos do outro. É isso, é a construção do casal, da intimidade, né? Encontrando, acertando, esbarrando, né? Desincronizando, retomando, checando de tempos em tempos. E aí, vamos para o próximo ano juntos? E aí, tá valendo a pena, né? Quer estar comigo, mesmo não sendo para sempre? Quer estar comigo hoje? Vamos viver esse instante? Acho que é esse o movimento, né? Da gente não esperar o espelho, porque o espelho seria um boneco e o espelho seria algo também muito pouco rico, né? Seria mais do mesmo, menos narcisismo, né? E mais encontro com o diferente, e mais negociação, e acertos e desacertos. E acho que nesse compasso, né, de vamos, não vamos, para, acelera, é que a gente vai construindo esse caminho interessante. E de dar tempo para reconstrução, né? Porque eu fiquei pensando, os casamentos têm durado cada vez menos, né? Então, o último dado do IBGE é que caiu de 17,5 anos de casados para 13,8 nos últimos 20 anos. Essa pressa que está fazendo, pode ser uma das coisas que está fazendo a gente ter um aumento nos divórcios, a gente nem dá o tempo de reconstruir? Eu acho que é uma fantasia de que hoje é mais fácil, né, reencontrar alguém. E a gente sabe que sim, os aplicativos estão aí para mostrar que encontrar alguém é mais fácil. Agora, sustentar não é mais fácil. Sustentar é tão difícil quanto, e acho que hoje tem sido mais difícil sustentar uma parceria. Como tudo, tem dois lados. Acho que é importante a gente saber que hoje fica-se junto, se a relação vale a pena. Então, antigamente, os casamentos duravam mais porque as mulheres tinham menos chances de sair de relações fracassadas, né? Elas tinham que sustentar o que já não existia mais ali, de fato, como algo saudável. Então, acho que é um ganho as relações estarem mais curtas, mostrando que as relações estão mais reais e tem menos casamentos sustentados por imagem. Mas, por outro lado, essa aceleração do nosso tempo pode prejudicar parcerias que teriam como ser reconstruídas pela impaciência, pelo excesso de exigências. E aí eu não falo só de uma questão das mulheres, eu falo de questões humanas mesmo, o quanto a gente está exigindo muito do outro e, às vezes, da gente mesmo, sem entender que a negatividade, a falta, o descompasso vai fazer parte, inclusive, das boas parcerias. E você acha que a gente ainda está dando espaço e tempo para o acaso? Porque eu sinto que tem coisas que acontecem nesses vazios, né? A gente falou dos silêncios. E também pensar que tem um lugar do... A gente ama as narrativas de Hollywood, que você cruza a pessoa e se encontra por acaso, mas eu vejo que as pessoas entram num bar, não é muito o que eu gostei, eu vou embora. Sair com a pessoa, um date foi mais ou menos, não quero mais. Como é que a gente reabre o tempo pro acaso no amor? Interessante. Eu acho que para o acaso acontecer, a gente tem que estar distraído. E a gente só está distraído quando a gente não está com pressa. Então, estar distraído e dar espaço ao acaso
é alguém que está de bem com o seu tempo, né? Que está ali simplesmente vivendo, observando, distraidamente olhando, né? Uma flor, uma árvore, um vento, um som. E aí sim, o Eros, né? O amor pode trombar com a gente. E nesse sentido do crush, se você consegue a conexão, né? O tempo de olhar para o outro e o tempo de mergulhar nesse outro, acho que a gente dá uma chance para o acaso, que é o criativo, né? É o novo inesperado, fora do controle, que pode emergir, porque eu acredito que milagres acontecem. Sim, mas a gente tem que estar presente. Presente, distraído, ali, no agora. E, Lígia, para fechar, na tese ele cita Bell Hooks, eu brinco que eu sou uma discípula de Bell Hooks, até Sim, eu minha também. Bíblia. Eu gosto Tudo muito sobre dela. o amor, novas perspectivas, tá todo riscado. E ela fala que o amor é um ato político. Como a gente deve agir politicamente para promover essa desaceleração no amor, para que aí seja possível a gente se reencontrar uns com os outros e com o nosso amor? Gosto dessa fala, eu entendo aí o político como essa resistência, né? Essa resistência a esse aspecto capitalista que usa o outro e que vê o outro sempre como objeto que vai nos dar algo em troca. A resistência, a política no amor é a gente estar em comunidade, é a gente estar em relação, é a gente construir com, né? Co-construir com o outro. Isso é um ato de política, de construção de um novo mundo, junto, né? E não usando o outro, né? Com o outro. Perfeito. Que a gente possa se unir nesse movimento político rumo ao amor e à desaceleração. Muito, muito obrigada, Lígia, por estar aqui comigo de novo. Foi um prazer. E eu queria agradecer ao Unlock, que faz a parceria com a gente, com esses microfones incríveis de podcast. Se você também é podcaster, videocaster, eles têm kits especiais. Vou colocar o link tanto nos players de áudio quanto aqui no YouTube. Isso também é fazer amor junto com a gente.